Meus amigos, que jogo foi esse, cara? Vascão classificado. Vascão está nas semifinais aí da Copa do Brasil. Classificamos nos pênaltis, sofrido daquele jeito, mas o Vasco, como sempre, mostrando que é o melhor time do mundo quando o assunto é bater pênalti, né, cara? Cobranças impecáveis e o Vasco eliminou o Botafogo e está de volta às semifinais aí da Copa do Brasil. Depois de um ano, voltamos a essa fase tão importante da Copa do Brasil. O Vasco garantindo dinheiro, vamos pegar a freguesia ali do Fluminense pela frente. Depois, quem sabe, um título em cima de um rival histórico, Cruzeiro ou Corinthians. Cara, o torcedor tá muito feliz, velho. Que momento, que classificação maravilhosa do time do Vasco. Os reforços contratados convertendo os pênaltis. Robert Renan, titular para ontem, meu amigo. Que elegância, mano. Que elegância. É o Eraso que deu certo, moleque. Pelo amor de Deus, que jogador extraordinário. Mostrou hoje uma qualidade frio, uma frieza ali na zaga. O jogo com a pressão do Botafogo, ele pregando calma, mostrando habilidade, tentando arrancar pro ataque. E na hora do pênalti, meu amigo, o último pênalti, o pênalti decisivo, o cara mostra total frieza, gelado. Gelado, moleque, fez o gol lá da classificação do Vascão, com certeza, mais que merecido. Uma torcida como é a do Vasco, sofrida, torcida que é chacota. O Vasco mostrando por esses anos, últimos anos, todos os motivos para o torcedor chorar, torcedor sofrer. E hoje, graças a Deus, veio essa classificação, uma classificação suada, onde o Vasco não era favorito, foi na casa do adversário, abriu o placar com uma cobrança de falta maravilhosa do Coutinho, rebote ali do Nuno Moreira fazendo o gol. O Vasco tinha condições até mesmo de vencer o jogo, né? Mas a gente sabe que o time baixa muito fisicamente no segundo tempo e o Botafogo conseguiu chegar dessa maneira no gol no primeiro tempo, só num pênalti, né? Num vacilo ali da defesa do Vasco. O Vasco acabou vacilando muito, o Léo Jardim fez o pênalti, foi até certo ponto infantil, mas nos pênaltis, na hora que precisou lá, ele pegou o pênalti do Alex Telles, classificando o Vasco, porque aquele pênalti que ele pegou foi decisivo para que o Vasco estivesse hoje nas semifinais da Copa do Brasil. Cara, que jogo louco, que jogo maluco, cara. O segundo tempo ali foi pressão total do Botafogo, parecia que a qualquer momento ia sair o gol do Botafogo, mas nos minutos finais o Vasco estava pressionando, cara. O Vasco que tivesse apertado um pouco mais, tivesse um pouco mais de perna, teria até ganhado o jogo em tempo normal, né? Mas fez por merecer, foi melhor no confronto em São Januário, foi roubado em São Januário pelo Anderson Daronco. Nesse jogo de hoje, a arbitragem foi uma arbitragem até certo ponto correta, teve um outro vacilo ali, uma falta de critério até certo ponto nítida dentro do jogo, mas mesmo assim não comprometeu o resultado da partida, como foi no primeiro jogo pelo Anderson Daronco, mas o Vasco mereceu muito pela coragem, pela seriedade dos jogadores, um time todo esfarelado, cara. Quando o Tietê se lesionou, parecia ali que realmente, cara, vamos sofrer, mano, porque vai entrar o Cocão. Entrou o Cocão, foi mais ou menos no jogo, teve momentos ali que ele tentou ir bem na marcação, mas ainda é um jogador muito limitado, tanto que foi substituído pelo genial Robert Renan, né? Mas, na minha opinião, o Vasco, na hora que perdeu o Tietê ali, cara, parecia que realmente o Vasco não ia conseguir ter um domínio maior no meio campo contra o Botafogo, que realmente seria muito perigoso jogar com o Matheus Cocão. O Vasco conseguiu suportar bem, suportou muito bem a pressão do Botafogo, teve esse pênalti infantil cometido pelo Léo Jardim, logicamente, pelo vacilo do próprio Matheus Cocão, mas o Léo Jardim também vacilou ao cometer o pênalti, mas no fim tudo deu certo, o Vasco conseguiu a classificação e esperamos aí, cara, que no final de semana o Vasco vença no Brasileiro, se afaste mais ainda da zona do rebaixamento e essa Copa do Brasil aí tá com cara que vai ser nossa, cara, tá com cara. Sei que podemos ter um adversário complicadíssimo caso o Vasco elimine o Fluminense, pode ser o Cruzeiro, na minha opinião, ele é o grande favorito a ganhar o título, mas no final, meu amigo, a camisa tem que pesar, o Vasco tem que mostrar todo o seu valor, assim como fez contra o Botafogo, né? Assim como fez nesse clássico onde o Vasco não era favorito, onde o Botafogo tem um investimento anos-luz maior do que o Vasco, onde o Botafogo estava jogando em casa, todo mundo achando que o Botafogo iria comemorar essa classificação em cima do Vasco. Até as bets estavam pagando mixaria pro Botafogo ganhar do Vasco hoje, porém os caras estavam errados, né, cara? Todo mundo aí estava errado e nós vascaínos esperançosos que o Vasco iria conseguir a classificação, o Vasco foi lá, conseguiu nos pênaltis. Cara, cobranças maravilhosas do Matheus França, para mim foi a melhor cobrança, bateu na bochecha da bola, o Mita foi muito bem, também muito bem, Robert Renan, cara, que jogador maravilhoso. O jogador mostra que é bom, mano, nesse tipo de jogo aí, ó, no finzinho ali, frio, entrando numa fogueira danada, clássico,
O Vasco precisando vencer e também não tomar o gol e ainda com disputa de pênaltis. O cara se sai bem jogando fora da sua posição, que ele é um zagueiro canhoto, sempre atuou pelo lado esquerdo, jogou no lado direito da zaga, fez movimentos interessantíssimos, de qualidade técnica mesmo. Para um zagueiro, cara, o absurdo que ele fez ali nos minutos finais do segundo tempo. E na hora da decisão, na hora do vamos ver, ele converteu o pênalti. O time do coração dele, classificado aí às semifinais da Copa do Brasil. Com certeza tem tudo para dar certo, uma zaga ali com Cuesta e Robert Renan, cara. Eu tô louco para ver isso, tô louco, muito louco para ver isso. Esperamos também que o Matheus França, que entrou também um pouco sem ritmo, né? Tá nítido isso, que ele ainda não tá bem. O jogador precisa ainda melhorar fisicamente, tá vindo de lesões. O jogador precisa ainda melhor se adaptar novamente ao futebol brasileiro, tá vindo da Premier League. Não sabemos se ele está sentindo talvez o calor do Rio de Janeiro, alguma coisa, algum tipo de readaptação que vem acumulando aí, vem sendo mais difícil para o atleta, mas eu acredito que seja realmente a parte física e também esperamos aí que o Carlos Cuesta jogue bem como zagueiro, porque foi uma das grandes contratações, se não a grande contratação nessa janela de transferências agora. E o Andrés Gomes foi outro jogador contratado, sequer entrou em campo hoje, né? Não tem como mais a gente falar sobre esse atleta. Ele entrou poucos minutos nos jogos iniciais, quando ele veio contratado, e depois não entrou mais, né? Estranhamente não entrou mais. Vamos ver o que vai acontecer com esse jogador no Vasco, mas agora é comemorar, meu amigo. Vamos comemorar demais. Uma partida muito boa defensivamente do Vasco. Infelizmente teve um pênalti. Se não fosse aquele pênalti infantil, o Vasco poderia ter ganhado por 1-0 no tempo normal, mas teve esses requintes de crueldade, essa emoção no finalzinho, que é bom demais, né, cara? É bom quando o Vasco se classifica da maneira que se classificou, eliminando o Botafogo do jeito que foi, cara. Os caras se achando os favoritos. E o Vasco foi lá, conseguiu essa classificação tão importante nesse clássico. Agora vamos ter outro clássico pela frente contra o Fluminense. Vai demorar um pouco para ter as datas desse jogo aí, vai demorar um pouquinho, mas a gente espera que o Vasco esteja na ponta dos cascos, com a dupla de zaga, com Cuesta e também com Robert Renan, que já mostrou hoje que tem condições de titular no lugar do Lucas Freitas, por mais que o Freitas tenha ido bem hoje, hein? Acho que o Freitas fez um dos melhores jogos dele com a camisa do Vasco, posso estar equivocado, mas essa foi a minha análise, vendo ali o jogo. Achei que ele foi seguro por ser um zagueiro muito abaixo, um zagueiro que tem estatura abaixo dos atacantes do Botafogo, ainda mais no final ali que teve dois centroavantes gigantes ali na área do Botafogo. O Freitas estava indo bem ainda no jogo aéreo, mas assim, o Robert Renan, cara, eu acho que é um jogador muito melhor, tem condições sim de ser o titular, e a grande expectativa é em torno do Carlos Cuesta, e quem sabe ali também o Matheus França ganhando mais minutos, e quem sabe esperamos mais do Andrés Gomes, né? Não sabemos se esse jogador ainda precisa de um período maior de readaptação ao futebol brasileiro, já que ele não ganhou minutos aí finais com o Fernando Diniz, tanto nesse jogo e nos últimos jogos. Comenta aí o que você achou dessa classificação do Vasco, cara. Eu tô até sem fôlego na hora dos pênaltis ali, não consegui aguentar, quase chorei, mano. Você é louco, cara. É bom demais ver o Vasco ganhar, é bom demais ver o Vasco jogar esse tipo de competição, ver o Vasco de volta, ver o Vasco tendo relevância novamente no cenário nacional, é muito importante isso. Algo que a gente não vê há muito tempo. Tivemos no ano passado. O ano passado foi a reconstrução do Vasco, onde o Vasco sonhou com um possível título, mas nesse ano parece que está mais fácil. O ano passado tinha ainda a mulambada pela frente, que tinha um elenco melhor, tanto que foi campeão, e esse ano está possível. Esse ano o Vascaíno está sentindo que pode ser campeão, dá para o Vasco buscar esse bicampeonato, voltar para a Libertadores no ano que vem, claro, permanecendo aí na Série A, via Campeonato Brasileiro, né? Comenta aí quem para você foi o melhor em campo. Na minha opinião, hoje o melhor foi o Nuno Moreira. Olha só, Nuno Moreira estava desgastado no segundo tempo, voltando para marcar, ajudando o Mito Rodrigues, estava improvisado na lateral esquerda, fez o gol do Vasco, o gol que levou o Vasco para os pênaltis, ajudou o Vasco aí nessa classificação também. Ele foi impecável, na minha opinião. Gostei muito também do Paulo Henrique, mais uma vez, mostrando que é o melhor lateral do direito do Brasil, disparado. Ele tem que ir para a próxima Copa do Mundo. Uma vergonha se o Paulo Henrique não for convocado. E, na minha opinião, cara, eu acho que o Vasco fez o que tinha que fazer, jogou certo, sem arriscar muito, tentando se defender, tentando anular as jogadas do Botafogo, e tá aí o resultado, né? Dinizismo, vitória Vascão, vamos que vamos. É isso aí, pessoal, vamos comemorar demais, porque final de semana aí tem Campeonato Brasileiro, o Vasco vencendo o Ceará, se afastar mais ainda da zona, hein? Tamo junto, forte abraço, e é nóis!